Muito boa noite a todos. Espero que me consigam ver e ouvir devidamente. Espero que esteja tudo em condições, sobretudo no momento em que nós já tivemos um dia bastante interessante, bastante dinâmico e cheio de eventos dignos de registro. Eu saúdo todos aqueles que vão entrando, aqueles também que já cá estão e que já cá estavam à espera. Aproveito e também apelo que coloquem o vosso gosto, naturalmente, neste vídeo e neste direto em concreto, porque ajuda a promover o canal, ajuda, de certa forma, também a dar alguma visibilidade, quer ao canal, quer ao direto, e tudo isso ajuda, portanto, todos aqueles que puderem, peço que vão colocando o gosto, que é extremamente útil para o canal. Ora bem, depois da análise que fiz na manhã de hoje ao discurso de Vladimir Putin na manhã de hoje à Assembleia Federal, já sei que há muita gente a mostrar discursos de pessoas que ou estariam com os olhos fechados, ou simplesmente que foram captadas naquele ângulo em que estariam a pescar os olhos. Portanto, com certeza que há público para todos, há todo o tipo de gente, isto é a forma que as pessoas encontram quando não conseguem derrubar a factualidade que é apresentada e que é provada. Então, a única forma possível de atacar é com recurso a fotografias de pessoas com os olhos fechados, se fossem mesmo, como eu disse, a dormir, fosse de outra maneira. Portanto, eu acho que isto por si só acaba por ser um reconhecimento de que o discurso de Vladimir Putin foi extremamente interessante. Foi muito bom, conseguiu atingir, tocar em determinados pontos que, a meu ver, eram até sustentados em indicadores e em números de relatórios provenientes de relatórios ocidentais, o que leva a que seja feito este tipo de ataques. Depois, mais tarde, estive atento ao discurso de Joe Biden em Varsóvia. Não sei se todos viram, mas admito que muitos não o tenham feito porque o discurso de Joe Biden começou com 2 horas de atraso. E é também um pouco aqui que eu acho que as coisas se distinguem entre a forma de fazer política e organizar este tipo de eventos por parte do Ocidente e a forma como a Rússia os faz. Isto a propósito, e atenção, isto não é necessariamente uma crítica quanto à forma. Claro que o atraso é sempre uma coisa dispensável, aliás. Temos o chefe de Estado de um Estado que se atrasa em 2 horas, sem sequer pedir desculpas pelos atrasos, nem por tudo mais, nem por tudo aquilo que possa ter levado a esse mesmo atraso. Naturalmente não é simpático, mas é um comportamento quase digno de uma estrela de rock. Lá está, de uma maneira americana. Isto é mau, em parte é mau, porque as pessoas deviam cumprir naturalmente os horários, mas eu estou aqui a entrar em pormenores acabam por ser quase relevantes, mas eu digo que no dia a dia, com certeza que as pessoas se apontam por uma determinada altura, então deve ser nessa altura que deve ser dado essa mesma posição e esse mesmo discurso. Mas, para todos os efeitos, o que eu estou acima de tudo a fazer é reconhecer a diferença. Porque, não sei se vocês viram, mas viram aquelas imagens de Joe Biden no castelo de Varsóvia, rodeado de luzes, tinha um jogo de luzes, um jogo de cores, ou seja, é tudo um pouco americano e eu cada vez mais me lembro daquela famosa cena do Rocky Balboa, do 4, em que há o combate naturalmente ainda nem sequer foi o do Rocky, foi o do Apollo Creed inicialmente, e que recebe o Drago, o pugilista da União Soviética, e em que o pugilista da União Soviética, quando entra no ringue, no momento em que o Apollo Creed vai entrar, nós vemos todo aquele jogo de luzes, todo aquele espetáculo, até vemos o James Brown a cantar, toda a forma de estar decorados, com aquelas cores dos Estados Unidos, ou seja, tudo isso ajuda também a impressionar e faz parte já do traço cultural. Eu volto a dizer, isto não tem de ser visto necessariamente como se fosse uma crítica em como as coisas não deviam ser assim, mas culturalmente, até na questão da forma, as coisas são diferentes. E quando as pessoas tentam estender ou refletir na forma de fazer política da Rússia, até mesmo
a forma como Vladimir Putin utiliza o seu discurso, ou com o tipo de estratégia verbal que acaba por utilizar, tudo isso, e mesmo a nível de forma, não é que seja melhor ou pior, mas acredito que muitas pessoas se desapontem porque esperam ver, além dos valores ocidentais disseminados por todo o mundo, esperam também ver o presidente Putin a seguir a mesma forma de fazer política que se faz no Ocidente. Mas se fosse na Rússia a fazer-se este género de política, quer em termos de substância, quer em termos de forma, estás a dizer, bom, isto é propaganda, isto é uma forma de poder fazer uma lavagem cerebral aos eleitores, isto é uma forma de tirar areia para os olhos dos russos e tudo mais. Portanto, tudo isto acaba por mostrar um pouco aquilo que tem de cinematográfico a forma de fazer política, muitas vezes, no sentido de querer impressionar por parte do Ocidente, e a forma que Putin tem de fazer as coisas de uma forma diferente e que os russos têm de fazer as coisas de uma forma diferente. Portanto, são apenas diferenças. Não esperem, nem muito menos exijam, que os russos façam aquilo que se faz aqui no Ocidente. Portanto, os russos são os russos. Tão simples quanto isso. Mas, questões de forma à parte, e constatações ao nível da forma também à parte, é muito interessante um conjunto de números que eu aqui registrei do discurso de Biden. Portanto, além de ter assistido ao discurso de Biden, eu depois voltei a lê-lo na íntegra para tentar fazer aqui alguns levantamentos. Então, é assim. Joe Biden referiu-se a Putin, direto ou indiretamente, seja através de Putin ou do he, ou da palavra ele, 26 vezes. E utilizou e fez referências à Rússia diretamente 27 vezes. Ou seja, as referências a Putin e as referências à Rússia dão um total de 53 intervenções, de 53 vezes que se registram na intervenção de Joe Biden no final de tarde de hoje. Joe Biden referiu-se, no entanto, a Zelensky apenas 5 vezes, direto ou indiretamente, apenas 5 vezes, e referiu-se à Ucrânia por 43 vezes. Ou seja, no total, Joe Biden referiu-se a este misto Zelensky e Ucrânia um total de 48 vezes. O que é que isto significa? Isto significa que o discurso que deveria ser supostamente centrado na questão da Ucrânia, e que devia até ser um discurso com uma vertente ou com uma vocação muito mais construtiva e de foco na Ucrânia, teve, na verdade, isso sim, Putin e a Rússia, e ao mesmo tempo, foco sempre em Putin e na Rússia, e a NATO sempre como plano de fundo. Aliás, como pano de fundo, aliás. É curioso que depois nós olhamos e vemos que houve 12 referências diretas à NATO, 20 referências diretas ou indiretas às expressões, aliás, estas são mesmo diretas até, às expressões Estados Unidos e América, e no total, Biden utilizou, se nós esquecermos a parte da Europa, em que na verdade não é Europa enquanto continente, mas é Europa enquanto União Europeia, enquanto aliados ocidentais da, do grupo que é associado e que é também controlado por todos os efeitos pela NATO, nós vemos que, se não contarmos sequer com a referência à Europa nestes termos, nós vemos que a referência a Estados Unidos, América, NATO, foram feitas 32 referências ao longo do discurso de Joe Biden. Vamos lá ver. Portanto, a questão da NATO está sempre como pano de fundo. Putin e Rússia, eu tenho de reconhecer que claramente são o verdadeiro foco de Biden, que depois se pronuncia e faz referências a Zelensky e à Ucrânia, mas de forma muito mais acessória e instrumental, e o teor daquilo que disse da Ucrânia, mesmo se nós olharmos ao contexto completo e não apenas à expressão, nós vemos que relegou claramente a importância que a Ucrânia acaba por ter em toda esta situação, que tem e deveria ter ao mesmo tempo, e que deveria ser um objeto central. E a verdade é que Zelensky e a Ucrânia acabaram lá estar por ser um mero instrumento, e é um pouco a constatação daquilo que muitas vezes se tem dito, no sentido de a Ucrânia ser um instrumento ao serviço da NATO e dos interesses dos Estados Unidos, e de os Estados Unidos estarem a combater a Rússia através da Ucrânia.
Ucrânia, basicamente, pouco vale, não é? Aliás, mesmo quando Joe Biden faz referência à resistência da Ucrânia, é sempre, acaba sempre por acompanhar todos esses elementos e todas essas referências de um conjunto de observações relativos à NATO, às Américas não, aos Estados Unidos da América, à Europa, ou seja, faz sempre acreditar que, no fundo, é a NATO que está ali presente. É a NATO que está ali refletida. Isto ficou bastante patente no discurso de Joe Biden, e quer dizer, eu depois, lá sei, eu não participo nem alinho neste tipo de discussões, porque eu já sei que quando vamos tomar posições em termos qualitativos e não necessariamente em termos de uma qualidade verdadeira, e mais numa qualidade de afinidade, eu já sabia que íamos chegar ao fim do dia e que o discurso de Putin tinha sido um chorrilho de mentiras, tinha sido uma série de propaganda que nunca mais acabava, que Putin mentiu em toda a linha, que Putin quer atacar toda a gente, que Putin quer destruir o mundo, e já sabia que o discurso de Biden ia ser impressionante, iria ser de um pragmatismo e de uma beleza política e retórica fascinantes, e que era exatamente aquele discurso que o mundo precisava de ouvir. Eu já sabia que ia ser esta avaliação. E lá está, bastou-me parar depois de 10 segundos num canal de informação para perceber logo o elogio. Nas redes sociais o público está a exultar com o discurso de Joe Biden. Bom, ok, vamos mudar, porque eu quero lá saber das redes sociais, se as redes sociais reconhecem ou não a vantagem de um discurso, sobretudo sabendo-se a forma como, por exemplo, os democratas, a partir do Twitter Files, nós sabemos muito bem a forma como os democratas instrumentalizaram o Twitter através do FBI também para conseguirem passar a filtrar conteúdos e a promover um conjunto de informações que eram tidas como convenientes e silenciar outras. Depois as pessoas vêm dar ênfase à questão das redes sociais. Nas redes sociais as pessoas dizem que estão derretidas e rendidas ao discurso de Biden. Por amor de Deus, só mesmo nas redes sociais. Porque eu acredito que em Moscou, com certeza que as pessoas não querem saber deste discurso de Biden. Quer dizer, em parte querem, que é para perceber do género, será que o nosso aviso serviu de alguma coisa? Será que o nosso alerta, a nossa chamada de atenção serviu de alguma coisa? E a conclusão é claramente não. Não serviu para rigorosamente nada para o exterior, daí que, como eu disse na parte da manhã, Putin está-se completamente nas tintas para aquilo que no Ocidente e no exterior pensam sobre o seu discurso. Aliás, já tive até essa informação que dá conta que houve uma ala mais belicista da Rússia que esperava, e não só belicista da Rússia, mas também do Ocidente, que esperava que Putin tivesse uma abordagem muito mais contundente e muito mais agressiva e ofensiva, e Putin não o fez. Portanto, Putin está completamente a borrifar-se para todos aqueles que esperam alguma coisa dele ou que esperam que ele tenha um tipo de intervenção que de facto venha a encher as medidas do público. E a verdade é que Putin fez aquele discurso, como eu disse, para dentro, a pensar em 2024, mas ao mesmo tempo não foi o único, porque Joe Biden também fez exatamente a mesma coisa. Aliás, a visita a Kiev, toda a gente, claro, lá está, estas pessoas que se deslumbram com muita facilidade, porque também muitas delas também fazem parte de uma cartilha propagandística para ajudar a causar, a produzir eco sobre uma determinada ideia. E a verdade é que disseram que ontem a visita de Biden a Kiev, que é histórico, lá está a questão da sirene, que ainda agora me fizeram aqui a questão de assinalar, também a questão da sirene, mas depois aquilo que eu não sei se alguém enfatizou o aspecto de que foi a própria Casa Branca que comunicou ao exterior que contactaram o Kremlin pedindo para que eles não efetuassem qualquer tipo de ataque. Para não causarem uma situação delicada para as relações internacionais e para a ordem mundial, porque com certeza que com Joe Biden no terreno, se fosse atacada a cidade de Kiev, e sobretudo a tentativa de atacar o local onde Joe Biden se encontraria, isso poderia ser complicado. Portanto, as pessoas falam que não, nós somos a América, nós podemos, fazemos e acontecemos, mas a verdade é que depois, na prática, quando nós vamos ver, o respeitinho é muito bonito e o medo de que Biden seja atacado quando esteja em Kiev existe.
Mas isto é o normal. Agora, o público não tem de saber que Joe Biden vai a Kiev. O público não tem de saber de rigorosamente nada. Quem tem de saber eram, neste caso, os russos, que foram avisados que Joe Biden ia a Kiev. E foi dito que eles tentassem evitar situações que pudessem escalar ou que pudessem trazer uma situação mais complicada. E quem disse isto foram os Estados Unidos, não foram os russos. Portanto, se foram os Estados Unidos a assumir isso, vou presumir que naturalmente faça algum sentido e não tenho sequer uma razão ou motivo para achar que possam estar aqui a mentir com esse tipo de observação. Mas a verdade é que até mesmo isso, essa visita de Joe Biden a Kiev, tem muito mais de política interna do que propriamente de política externa. A questão da sirene fica bem nas imagens, para as pessoas dizerem que até enquanto esteve lá o presidente, correu riscos em ir lá e tudo mais. Ou seja, tudo isto faz parte de uma encenação que visa mostrar, acima de tudo, que os Estados Unidos e que Joe Biden estão com a Ucrânia e estão a apoiá-la incondicionalmente. Essa, se continuar tudo assim, promete ser uma das grandes bandeiras de Joe Biden para 2024, que é mostrar que sempre esteve incondicionalmente ao lado da Ucrânia e a verdade é que vai haver pessoas, tal como existe em Portugal e por essa Europa fora, que têm um comportamento de claque. Há pessoas que, de facto, decidem se querem estar do lado da Ucrânia ou se querem estar do lado da Rússia. E a partir daí vêm quem são os seus candidatos de um lado e do outro e avançam para votar. Pronto, é tão simples quanto isso. E Joe Biden está a fazer campanha e eu até vos digo porque é que Joe Biden continua a fazer campanha na Polónia. Eu vou-vos mostrar uma imagem que não sei se alguém aqui nas televisões comentou essa imagem ou não, mas eu vou-vos mostrar esta imagem, que podem ver no final do discurso de Joe Biden. Lá está, aquela parte de tocar e de apelar ao sentimento, que é levar as crianças para o palco. Crianças polacas, crianças, vejam aqui uma criança asiática a segurar na bandeira da Ucrânia, uma outra na bandeira da Polónia, outra na... Espera. O que é que está aqui a fazer uma criança asiática em Varsóvia e o que é que está aqui a fazer também uma menina negra no palco com Joe Biden rodeado de crianças e a segurar nestas bandeiras, sejam polacas ou ucranianas? Este menino, lá está, isto não é uma questão de racismo ou de xenofobia, mas quer dizer, eu não conheço nenhum ucraniano que esteja a segurar naquela bandeira e que possa ter estas feições. Da mesma forma como também não conheço nenhum menino ou nenhuma menina polaca que também possa ter estas origens. Ou seja, no fundo, o que nós podemos retirar desta imagem é mostrar que Joe Biden está aqui a colocar-se rodeado de crianças, incluindo com crianças asiáticas e africanas, já para pescar o olho ao eleitorado dos Estados Unidos, que seja afro-americano ou que seja também de origem asiática. Provavelmente falta aqui pelo meio, não sei se estava no palco ou não, porque eu não consigo ver algum latino, mas também normalmente os latinos, há muitos latinos que depois são, sobretudo, apoiantes de Donald Trump, portanto talvez tenham entendido que não valeria a pena levar uma criança de origem latina latino-americana para o palco. Mas a verdade é que estas crianças não aparecem ali por acaso. Estas crianças aparecem ali porque, muito provavelmente, nós vamos começar a ver fotografias de Joe Biden, mais tarde ou mais cedo, em que aparece Joe Biden, para já rodeado de crianças, em Varsóvia, todas com estas bandeirinhas, e depois vemos crianças de origens que não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que é a origem étnica polaca ou sequer com a ucraniana. Portanto, isto é mais uma demonstração de que Joe Biden está muito mais virado já para a política interna do que propriamente preocupado com a Ucrânia, e não é por acaso que, volto a insistir, que a Ucrânia foi instrumentalizada para efeitos deste mesmo discurso, como eu tinha referido. Mas a verdade é que, olhando também para o seu discurso, já há alguns aspectos em especial que eu gostaria de destacar. Joe Biden alegou que o conflito da Ucrânia foi iniciado em 2022 pela Rússia e considerou também que se trata da maior guerra terrestre desde o início da Segunda Guerra Mundial. Ora bem, isto em continente europeu, claro. Bom, Joe Biden está esquecido e eu acredito que é uma questão de conveniência que faça algum sentido esquecer o que é que aconteceu na ex-Jugoslávia.
Mas, muito bem, é uma situação que não lhe convém naturalmente recordar, até porque os Estados Unidos tiveram uma mão muito importante e decisiva em muito daquilo que aconteceu na Jugoslávia e na Europa no final do século passado. Ao mesmo tempo, parece que se esquece do que é que foi o golpe de Estado do Euromaidan, esquece também o que é que foi a Revolução Laranja, ou seja, esquece de todo um conjunto de atos ingerentes, grosseiros e à margem daquilo que o direito internacional defende, relativamente à ingerência na política interna dos Estados, portanto. Mas isto quer dizer então que se o conflito na Ucrânia começou em 2022 e pela Rússia, bom, então qual foi a necessidade de destacar uma missão da OSCE para o Donbass a partir de 2014 e até agora, meados de início de março do ano passado, em que a missão teve de abandonar o terreno por falta de condições de segurança. O que é que a OSCE foi lá fazer? Bom, foi pronunciar sobre uma guerra civil. E havia uma guerra civil em curso já desde 2014. Eu acho que se alguém tentar negar este tipo de facto, bom, então é preciso que alguém me explique, afinal, então, o que é que estava a acontecer no Donbass desde 2014, também é muito importante. Depois, Joe Biden referiu que existe um conjunto de princípios que constituem aquilo que ele entende como a base da estabilidade global e que foram esses princípios que foram fixados há mais de 75 anos. E assim, eu até aqui concordo, sem sombra de dúvida, com esta afirmação do Joe Biden. A questão aqui é que Joe Biden não concretizou que princípios são esses, uma vez que, como nós bem sabemos, e isto já tem sido até amplamente referido, incluindo por mim, nos diretos, também inclusivamente nas intervenções na SIC Notícias e por aí fora, mas eu gostava de recordar que os Estados Unidos violaram vários desses mesmos princípios, começando logo no atropelo à Organização das Nações Unidas enquanto órgão de formação de consensos e que reflete um mundo multipolar ou multipolar, se assim o quiserem dizer, uma vez que representa várias sensibilidades populares de todo o mundo. Aliás, e também o Tribunal Internacional de Justiça, só para dar aqui um primeiro exemplo que me vem à cabeça, não é por acaso que o Tribunal Internacional de Justiça considerou que a intervenção dos Estados Unidos na Nicarágua, por exemplo, e não só, que essa intervenção foi ilícita, violou o direito internacional. Portanto, vamos falar com Joe Biden sobre que princípios são esses que constituem a base da estabilidade global a que ele se referia. Eu gostava, muito honestamente, que ele pudesse concretizar. Vamos ver se de facto isso algum dia acontece. Claro que isto é uma observação minha, já sabendo que isso nunca irá acontecer. Depois, Biden disse também que quando a Rússia invadiu, na verdade, a Ucrânia, na verdade a Rússia não invadiu apenas a Ucrânia. E o mundo inteiro sentiu aquela invasão por completo, quase como se tivesse sido uma invasão em cada um dos países do mundo. Bom, e então eu também gostaria de perguntar a Joe Biden, e eu não posso deixar, já que os argumentos de Joe Biden são sempre os mesmos, eu não posso deixar de pedir esclarecimentos que há muito tempo que eu aqui os refiro e que, no entanto, eles não são dados. Nomeadamente, quando a Jugoslávia, o Iraque, a Síria, o Afeganistão e a Líbia foram invadidos, eu pergunto, quem é que sentiu a dor deles? Será que os Estados Unidos sentiram a dor deles? Será que os países da NATO sentiram a dor deles? E quem é que sente a dor da Palestina? Sobretudo com todas as situações que passa com Israel, muitas delas também atropelo daquilo que é o direito internacional. Portanto, eu gostava de facto de ver que Joe Biden tivesse um discurso desta natureza, mas claro que ele não vai ter. Porque isto é a prova de que este discurso estava repleto de paradoxos e, acima de tudo, também de demagogia. E reparem que também foi foi aqui que Biden disse que era a NATO, que era a Europa, que era a América, que estavam, na verdade, a ser testados. Biden disse isso no seu discurso. Ele não referiu os Estados africanos, ele não referiu os Estados asiáticos, ele não referiu os Estados latino-americanos. Houve uma altura, lá pelo meio, já muito depois disto tudo, em que ainda diz um conjunto de países que inclui países do Pacífico e constitui um grupo de cerca de 50 países, que mesmo assim correspondem a cerca de 25% daquilo que é a Organização das Nações Unidas. Portanto, não é uma maioria, nem de perto nem de longe. Mas
Joe Biden resumiu-se à esfera da NATO e à esfera do grupo de aliados e de apoiantes da NATO. E parece-me a mim que é um pouco esta visão ocidentalizada da realidade internacional que insiste em tentar confundir-se como sendo o reflexo, na verdade, da comunidade internacional no seu todo. E temos de recordar uma vez mais isto, é que este conjunto de países corresponde a cerca de 25% do total do número de Estados-membros das Nações Unidas. Portanto, isto tem que ter alguma importância, diria eu. Mas, ainda assim, aquilo que se seguiu da parte de Joe Biden foi, acima de tudo, também a continuação daquilo que é e tem sido a doutrina da NATO. E sobre a qual a mesma doutrina, a nível do direito internacional e de relações internacionais, já se pronunciou em sentido de condenação. Ou seja, quando Biden diz, ele pergunta até, faz duas perguntas. Nós, na altura, quando vimos isto, pensámos, fomos confrontados com o seguinte: vamos ficar parados ou vamos agir? Vamos ser fortes ou vamos ser fracos? Tudo isto, na verdade, só estas questões e a forma como elas são colocadas, é tudo parte do tratado intervencionista da NATO desde meados dos anos 90 e que esteve subjacente, por exemplo, ao início da intervenção na Jugoslávia e que se seguiu depois nos outros palcos todos que nós todos bem sabemos. E é a NATO e os Estados Unidos, com o entendimento que têm, o dever de intervir à margem do Conselho de Segurança, que, na verdade, acabam por mostrar que aquela ordem internacional estabelecida há mais de 75 anos, de que Biden falou no início, afinal, é muito volátil, tem muito que se lhe diga, deixa imensas questões. Portanto, acho que é uma situação um pouco complicada e que eu gostaria, de facto, de compreender, porque é preciso haver coerência para se formar uma tendência e para se ter moral a nível internacional, para poder confrontar os Estados, é preciso que haja coerência no tipo de decisões que são tomadas. E aqui não há, nem de perto nem de longe, essa mesma coerência. E depois, ao mesmo tempo, o próprio Joe Biden acabou por utilizar a expressão, nós estivemos do lado da soberania. Vamos lá ver. Eu também estou do lado da soberania. Aliás, e a Rússia também tanto está do lado da soberania que por isso é que desencadeou a operação militar especial na Ucrânia. Eu acredito também que o Reino Unido está do lado da soberania. Eu acredito que os 193 Estados-membros das Nações Unidas estão do lado da soberania. Agora, mas isto leva-me a perguntar, qual é a ideia de soberania que é concebida pelos Estados Unidos e pela NATO? É possível que um Estado possa exercer a sua soberania e ainda assim, em simultâneo, constituir uma ameaça a terceiros Estados através do exercício da sua soberania? É importante também responder a isto. Existe sequer um princípio internacional que está consagrado na Carta das Nações Unidas, mas que na prática importa perceber se existe mesmo igualdade de soberanias? Se existe, onde é que estava a igualdade de soberanias naqueles palcos todos que eu referi aqui anteriormente? E que todos nós já sabemos de gingera quais é que são. É importante perceber qual é que é a noção de soberania que é aplicada àqueles países. Depois, Joe Biden refere também que a NATO está mais unida do que nunca. O que não é verdade. Nós temos de admitir isto, não é verdade, e aliás, esta Conferência de Segurança de Munique só veio exatamente, como vocês viram no direto que eu aqui transmiti, que não é verdade que a NATO esteja mais unida do que nunca. Olha, desde logo, apesar do objetivo ser o mesmo, que é comum a todos, quanto a isso todos estão de acordo, que é travar a Rússia, há uma consciência entre os 30 países, Estados-membros da NATO, no sentido que é imperativo travar a Rússia, mas a verdade é que, eu dou-vos um exemplo muito prático. A Turquia ainda hoje não aceita a Suécia. E há um claro desentendimento sobre como poder cumprir esse mesmo objetivo, que é o de travar a Rússia. Porque os Estados não se entendem quanto aos métodos que devem utilizar ou não. Não há um consenso nesse aspecto. E logo por aqui eu tenho que dizer que a NATO não está mais unida do que nunca. Apesar de a NATO estar, se calhar até, um pouco mais fragilizada, porque se até ao momento, se até ao dia 24 de fevereiro de 2022 estava convicta quanto aos objetivos, seria assegurar a sua proteção, e quanto aos meios para assegurar essa proteção, nós agora já nem sequer sabemos, com base no objetivo que foi traçado há quase um ano, qual é que é, afinal, a forma de poder prosseguir esse objetivo. E a NATO não está unida nesse aspecto. Não está. A partir daqui,
A verdade é que Biden apresentou um recital de argumentos que, a meu ver, demonstram a defesa aquilo que é a defesa dos interesses dos Estados Unidos, sempre utilizando para todos os efeitos a Ucrânia, aquilo que é chamado de proxy, ou por procuração, uma guerra por procuração, que é aquilo que, no fundo, os Estados Unidos estão a tentar travar através da Ucrânia. Reparem que Biden disse apenas que a Ucrânia sofreu a invasão russa e que a América, a Europa e a NATO não podiam ficar de braços cruzados perante isto. Portanto, basicamente aquilo que Biden está a dizer é que América, Europa e NATO intrometeram-se. E intrometeram-se à margem daquilo que o Conselho de Segurança das Nações Unidas veio, ou tinha o dever de se pronunciar, apesar de ser impossível chegar a algum tipo de consenso que correspondesse àquelas que eram as expectativas, tanto dos Estados Unidos como também dos restantes países NATO. Subitamente depois, Joe Biden disse no seu discurso que a Rússia quis usar a energia como arma contra a Europa. E vamos lá ver uma coisa. Isto apareceu de onde? Isto apareceu assim vindo do nada e quase sugere a forma como o discurso está muito bem feito do Joe Biden, e é verdade, está muito bem feito, porque a forma como começa a encadear um conjunto de eventos faz quase crer que todos estão diretamente interligados e que todos foram consequência de um primeiro evento que foi o início da intervenção da Rússia na Ucrânia. Mas vamos lá ver uma coisa. Foi a Rússia que quis usar a energia como arma contra a Europa? Ou terá sido a Europa que, quando eu digo Europa, digo a União Europeia, que se intrometeu num assunto que devia ser resolvido naquele tal fórum que Joe Biden falava, que foi estabelecido pela Ordem Internacional há mais de 75 anos, e foram ou não foram a União Europeia e a NATO que quiseram avançar contra a Rússia? A Rússia não tinha não representava qualquer tipo de ameaça contra a NATO nem contra a União Europeia. E Putin, por outro lado, também há que ser rigoroso e dizer que Putin não usou a energia como arma a título unilateral, não foi do género. Como aqueles países estão a apoiar a Ucrânia, então eu vou cortar a energia, eu vou aumentar o preço da energia. Não, Putin não fez isso. Se bem se recordam, a Rússia respondeu pouco depois. E isto, basicamente, em termos práticos, isto é quase como eu dizer, eu vejo dois indivíduos que estão à pancada. Eu meto no meio dessa mesma pancada que está a acontecer e digo ao mais forte, olha, só por causa disto que estás a fazer, apesar de ter sido outra a provocar-te e com a minha ajuda, só por causa disto eu vou deixar de comprar tantos ovos como comprava. E aquele outro, que de repente é confrontado por isto que eu estou a dizer, ele depois diz, olha, se fizeres isso, tu quebras o contrato que tinhas comigo e eu vou ser obrigado a deixar-te de vender ovos. E depois, eu digo, não, então aquele é que quis usar os ovos como arma de arremesso contra mim. E agora vocês dizem, mas que sentido é que faz o que está a dizer? E eu digo exatamente, que sentido é que faz aquilo que Biden disse? Porque a Rússia nunca instrumentalizou energia coisa nenhuma, foi sempre a União Europeia que teve essa iniciativa, os Estados Unidos sempre esfregaram as mãos, aliás, não é por acaso que mesmo neste discurso, Biden diz nesse mesmo discurso, nós estamos a trabalhar em conjunto para reduzir a dependência fóssil. Mas quem é o nós? É a América e a União Europeia. Então, mas o que é que a América tem a ver com a questão energética? Tem tudo, porque a América acaba por ganhar e por beneficiar com o facto de a União Europeia abandonar as relações comerciais em matéria energética com a Rússia. Mas é tão simples quanto isso. E isto é uma evidência. E depois reparem, uma vez mais, como o foco do discurso de Biden está centrado na América e deixa a Ucrânia de lado, que às tantas, Biden deixa absolutamente de tocar no tema Ucrânia, começa a falar outra vez nas relações entre os Estados Unidos da América e os restantes países da NATO e a União Europeia, a forma como os Estados Unidos controlam e têm uma peça importante a dizer, porque quando ele diz nós, ele não está a dizer nós e os 27 da União Europeia. Ele basicamente aquilo que está a dizer é só nós preenchemos metade da cota de importância, no mínimo, deste tema importante, e a restante cota é distribuída pela União Europeia. Portanto, os países, nós estamos aqui a falar de um bloco de 28 países. Estamos a falar aqui de um bloco que é constituído pelos Estados Unidos, mais uma organização supranacional como é a União Europeia. São contextos muito diferentes, e depois reparem que o próprio Biden, às tantas entusiasmas de tal forma num discurso que naturalmente foi escrito, e não conseguiram mudar esta veia tentadora para poder puxar ainda mais
o papel e a importância dos interesses dos Estados Unidos, que o próprio Biden às tantas diz. Putin conheceu a vontade de ferro da América. Da América. Então, mas nós não estávamos a falar da Ucrânia? Não deveríamos estar a falar da Ucrânia? Da resistência de Zelensky, de Kiev, de Kharkiv, de Kherson, como ele fala? Mas a vontade de ferro da América, então, mas afinal isto é uma coisa da Ucrânia ou isto é uma coisa da América? Isto é tudo no discurso de Biden. Porque eu aproveito e digo, e isto, no meio disto nós temos mesmo de perguntar. Então, mas o que é que a América anda aqui a fazer no meio disto tudo e à margem daquele grande fórum que foi criado há mais de 75 anos, como forma de criar estabilidade e riqueza a nível internacional, que se chama Nações Unidas, mais concretamente Conselho de Segurança. Porquê é que foi criado o Conselho de Segurança? E depois reparem que o discurso de Joe Biden é de tal forma também um ensaio à ingerência, que ele não deixa de dar alfinetada à Bielorrússia. E o que é que a Bielorrússia tem a ver com a Ucrânia? O que é que a oposição que Joe Biden diz que combate Lukashenko, seja lá essa que a oposição for, porque, pelos vistos, a oposição neste momento é liderada por uma espécie de Juan Guaidó de saias, que é a Svetlana Tsikhanovskaya, que basicamente é um Juan Guaidó que fala bielorrusso, porque já sabemos que mais tarde ou mais cedo sabemos qual é a hipótese que esta senhora tem de poder algum dia governar e de liderar a Bielorrússia ou de liderar o que quer que seja, a não ser ela ser um mero reprodutor daquilo que é a mensagem que vem a partir da origem e que lhe deu essa mesma importância. E depois, além da Bielorrússia, o próprio Joe Biden visa também a Moldávia nesse seu discurso. Portanto, como podem ver por aqui, é muito importante nós termos em atenção que, de onde é que aparece também a Moldávia? A Moldávia aparece pelo tal plano que supostamente Zelensky interceptou e que demonstra que Putin quer destruir a Moldávia. Bom, mas como? Bom, eu ainda não os referi por causa da questão das... eu ainda no outro dia vos disse a questão da Moldávia e a popularidade que esta presidente goza no país e que, não cabe, a presidente Maia Sandu só se está a tornar impopular na Moldávia porque há desinformação russa. Mas há desinformação russa em que aspecto? Portanto, se a Moldávia está ou não está a pagar mais pelo fornecimento de gás? Está. E porquê é que a Moldávia está a fazê-lo? Porque aceitou colaborar com o Ocidente e aplicar sanções também à Rússia. Então é por isso que a própria Rússia não pode deixar de se opor naturalmente a este tipo de política. Portanto, quando nós dizemos, para todos os efeitos, que Maia Sandu está neste momento, é extremamente impopular e que o governo não consegue implementar reformas, apesar das maiorias que teve em contextos eleitorais, é extremamente complicado. Nós podemos dizer que há aqui um plano russo de desinformação por trás, quando a evidência chegam as contas da eletricidade e do gás para pagar ao moldavo médio e ele percebe o que é que ali está, e ele percebe que o que está ali não é desinformação, para a sua infelicidade. Portanto, como veem, este foi o estado das coisas. Eu acho que o discurso do presidente Joe Biden foi muito bem construído. Acho que foi muito bem, e digo isto sem qualquer tipo de sarcasmo ou de ironia, porque foi bem construído no sentido em que conseguiu encadear um conjunto de eventos, querendo fazer associar todos esses eventos, essas tragédias, à Rússia, mesmo naquilo em que a própria NATO e os Estados Unidos são os mais diretos responsáveis, como a instabilidade internacional, passando também pela questão das sanções e por aí fora. E se depois aquele discurso todo de Putin, se Biden não conseguiu ter capacidade para poder encontrar alguns elementos concretos naquele que foi o discurso de Putin, muitas horas antes, e conseguir rebatê-los do ponto de vista factual. Quer dizer, não basta vir dizer, não, nós não estávamos a orquestrar nenhum ataque à Rússia. Ok. Isso quer dizer o quê? Que o Putin, entende, tinha razões para dizer que sim e que o outro diz que não. Mas factualmente há alguma coisa que seja provada? Eu acho que não. Eu acho que Biden não conseguiu rebater um único argumento que foi dito por Putin. E isto é factual. Esqueçam que estamos a falar de Biden e de Putin. Pensem naquilo que Putin disse e vão ver o tipo de informação que ali está. E pensem, ao mesmo tempo,
Agora, vejam as palavras, eu vou partilhar convosco o link para o discurso integral de Joe Biden e digam de tudo aquilo que ali está, o que é que Joe Biden diz que consegue provar que é mentira algo que Putin disse? Nada, é rigorosamente nada. É tão simples quanto isso. Portanto, eu hoje ficaria por aqui. Eu estou agora a começar a trabalhar na publicação, eu vou divulgar no meu canal entre hoje e amanhã, entre hoje, quer dizer, entre amanhã e quinta-feira, vou partilhar o discurso integral em vídeo de Vladimir Putin e com as legendas em português na íntegra. Portanto, vão permitir às pessoas depois, com muito mais calma, selecionar, e também dividir por capítulos, vai permitir às pessoas com muito mais calma poderem ver os conteúdos que quiserem visitar, os argumentos, e poderem também ver tudo na íntegra que vai estar lá com essa tradução. Agradeço ao senhor ou à senhora R que me deixou aqui este contributo, muito obrigado. Peço também a todos aqueles que aqui estão que, por favor, coloquem o gosto, porque ajuda a divulgar o direto e ajuda a divulgar também o restante. Portanto, o canal, todos os outros vídeos. Senhora Ana Figueiredo, qual é a sua opinião sobre a China? A opinião sobre a China. Eu acho que a China é uma prova de que a Rússia está a vencer este conflito. E ao contrário daquilo que é dito no Ocidente, de que a Rússia está a perder, que mais tarde ou mais cedo a Rússia vai cair e tudo mais, eu acho que a China é um bom barómetro para perceber qual é que é o estado do conflito neste momento. Porque se a Rússia estivesse a perder, eu tenho quase a certeza que uma China não teria o discurso que tem neste momento, muito mais próximo e muito mais afim de Vladimir Putin, mas naturalmente não pode ser um discurso muito contundente, porque a China não se pode esquecer que ainda tem do outro lado um conjunto de países com os quais quer manter regras de boa vizinhança, que também a China vai manter aproximação a nível de relações comerciais, políticas, diáspora, interesses da própria comunidade, o que for, com os Estados Unidos, com o Ocidente, existe esse interesse e, portanto, naturalmente que a China não pode entrar a pé juntos e dizer nós a partir de agora estamos com os russos. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que se não perdem uma oportunidade de condenar e de criticar o Ocidente e, ao mesmo tempo, vemos que o apoio às relações comerciais com a Rússia tem vindo a intensificar-se e mesmo a aproximação política também. Portanto, a China, a meu ver, acaba por ser esse barómetro, porque se a Rússia estivesse em desvantagem, eu acredito que a China iria fazer, no mínimo, o oposto daquilo que está a fazer agora. Ou seja, iria querer manter alguma proximidade, porque a Rússia é um Estado vizinho, é um Estado com o qual tem muita ligação a todos os níveis, e depois, ao mesmo tempo, iria colocar-se e posicionar-se muito mais do lado do Ocidente. Eu acredito que seria, porque esta é a minha opinião sobre a China. Peço ainda a todos aqueles que ainda continuam por aqui, se puderem, por favor, deixem um gosto aqui no direto, no vídeo, isso ajuda a promover. Continuem a partilhar também ao mesmo tempo tudo isso. E depois dizer aqui o Sr. Filipe Damasceno a perguntar se o canal vai ficar com lives mais regulares como estamos a ter. Sim, sim. Sempre que os meus filhos permitirem, claro, e que as obrigações familiares também o permitirem, eu acredito que sim, sem sombra de dúvida, que estarei cá, se não for todos os dias, pelo menos praticamente todos os dias e várias vezes por semana, sem sombra de dúvida que aqui estarei, sempre a fazer as análises dos assuntos da atualidade. Eu agradeço a todos que têm feito os contributos financeiros através do Revolut, do PayPal, do MBWay, do YouTube, através dos mais variedíssimos meios. São formas de reconhecimento extremamente importantes. Eu agradeço imenso tudo isso que fazem e mostram também esse reconhecimento. Agradeço aos outros que deixam aqui comentários, aos que colocam gostos, aos que deixam dúvidas, fazem questões, porque isso também é uma forma de ajudar o canal de forma decisiva. Se não tiver audiências, se não tiver gostos, se não tiver partilhas, se não tiver intervenções, aqui também no chat, quer dizer, isto sou eu a falar para mim próprio. Portanto, todos fazem parte, todos colaboram de alguma forma para que este canal continue a ser um exemplo de sucesso. Senhor Maurício Jordão, muito obrigado também pelo apoio. Mando também um forte abraço para o Brasil, que também sei que tem estado crescentemente dinâmicos, não só nas análises, mas como também na presença que tem feito no canal. E vamos ver se brevemente, se vamos ter aqui alguma
surpresa a nível de alguma intervenção pública, minha ou não, eu não quero desvendar rigorosamente nada, vou deixar que as coisas para todos os efeitos prossigam e que continuem a avançar e depois partilharem. Portanto, eu agradeço imenso todos aqueles que aqui estão, que partilham os diretos, que partilham os vídeos e que partilham também o canal. Peço também ainda que sigam no Telegram, o meu canal Telegram, onde eu tenho também, coloco sempre, vejam nas descrições, porque, Sr. Daniel Dias, muito obrigado também pelo reconhecimento, aproveito e agradeço-lhe imenso pelo reconhecimento, porque sem sombra de dúvida que é fundamental e é um contributo, sem sombra de dúvida, muito importante e também muito generoso. E alerta ainda todos aqueles que quiserem frequentar o curso O Sistema Político na Rússia. As inscrições ainda continuam abertas, portanto, quem quiser frequentar esse curso que eu vou ministrar de um total de 4 horas, em que vou explicar todos os pilares da política russa, para que as pessoas consigam compreender, quer em termos de lei, Constituição, funcionamento de poderes, direitos fundamentais, parte histórica, direito comparado e tudo mais. Se tiverem interesse nisso, as inscrições continuem abertas. Eu agradeço uma vez mais a todos, deixo-vos aqui uma vez mais o canal Telegram e desejo a todos uma continuação de uma excelente noite e até uma próxima oportunidade.